Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá? A nossa segunda aula de hoje, do dia 20 do 4. Estamos ainda na unidade 1. Qual é a moral da história? Hoje as nossas atividades serão das páginas 16 a 20, tá bom? Prestem bem atenção na explicação da Pro, tá bom? Vamos lá? No vídeo anterior de português, vocês já conheceram duas fábulas, né? A Pro já vinha repertoriando vocês. Então, a Pro trabalhou com vocês a lebre e a tartaruga e a reunião dos ratos. Hoje nós vamos conhecer mais duas fábulas. Uma é escrito em prosa e a outra em versos. Qual é a diferença, professora? Já eu vou explicar. É essa diferença que eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Então vamos lá na página 16. Vamos conhecer outra fábula de Esopo, o menino que mentia. Antes, discuta com seus colegas as seguintes questões. O que poderá acontecer com o menino que mentia? Essa fábula eu não lembro se a professora levou para vocês, mas eu acho que não. Por que será que ele mentia? Um menino que mentia, uma pessoa que mente, pessoal, será que se dá bem nas coisas que ela faz? Não, né? Por que será que ele mentia? Será que era para chamar atenção? Será que era por brincadeira? Né? Então vamos prestar atenção para ver o que aconteceu? Vamos lá. O menino que mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora de uma aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro! Ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez, ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar. E ele caçoou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada de novo. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o seu rebanho. Moral da história: ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Então, olha só, pessoal. Por que fala que o menino que mentia? Porque ele começou a caçoar dos seus amigos, dos seus vizinhos, né? Fazer brincadeiras. Então, quando todo mundo achava que ele estava falando a verdade, todo mundo deixava de fazer o que estava fazendo ali naquele momento, o seu serviço, e ia socorrer ele. Chegava lá, era mentira. O dia que foi verdade, o que aconteceu? Ninguém acreditou mais nele, não é? Então, por isso que fala, não mente, fale sempre a verdade. Porque a pessoa que sempre mente, um dia que for verdade, ninguém vai acreditar nela, né? Essa fábula, pessoal, é escrita em prosa. O que é uma fábula em prosa, professor? Essa fábula em prosa, ela é o quê? Ela é uma narrativa, ela é escrita em parágrafos. Olha aqui os parágrafos dela, tá vendo? Aqui onde a professora está apontando o meu laser. Depois, é uma contação de histórias, é da nossa fala cotidiana, certo? Então, essa fábula, o menino que mentia,
a reunião dos ratos, a lebre e a raposa é escrita em prosas. E aí agora nós vamos conhecer uma fábula escrita em versos. Já a Pro vai explicar para vocês o que é versos. Lembrando que vocês já devem saber o que é versos, que lá no 3º ano já se trabalha poemas, tá bom? Aqui tem um Você Sabia. Olha lá, é outro fabulista que também a Pro já apresentou para vocês, La Fontaine. Outro fabulista muito importante foi o francês Jean de La Fontaine. Ele nasceu e morreu na França. Em 1621, ele nasceu e morreu em 1695. Sempre teve interesse por literatura e é considerado o pai da fábula moderna. La Fontaine dedicou-se ao resgate das fábulas contadas por Esopo e, seguindo seu exemplo, utilizava linguagem simples e atraente, tanto em verso como em prosa. A característica principal da sua escrita era a rima. Vamos lá. No mundo das fábulas, o corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Veja se isso acontece nessa versão, O Corvo e a Raposa, de La Fontaine. A Pro já apresentou para vocês esta fábula, né? Então, será que quem que vai se sair bem, o corvo ou a raposa? Vocês lembram dessa fábula, né? Quem são os personagens? Prestem atenção, pessoal. Quem são os personagens da fábulas? Suas características, que depois nós vamos fazer uma tabelinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O Corvo e a Raposa. Mestre Corvo, numa árvore poisado, no bico segurava um belo queijo. Mestra Raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz em tom entusiasmado: Olá, bom dia! Olá, bom dia, tem o senhor Corvo. Tão linda é uma beleza alada. Fora de brincadeiras, se o seu canto tiver de suas penas o encanto, é de certeza o rei da bicharada. Ouvindo tais palavras, que feliz o corvo fica, e a voz quer mostrar. Abre o bico e lá vai o queijo pelo ar. A raposa o agarra e diz: Senhor, aprenda que o vaidoso se rebaixa, face a quem o resolve bajular. Esta lição vale um queijo, não acha? O corvo, envergonhado, vendo o queijo fugir, jurou: tarde demais, noutra igual não cair. Então, olha só, pessoal, esta fábula, O Corvo e a Raposa, ela está escrita em versos. O que é versos, professora? Versos, pessoal, são as linhas as linhas do texto. Geralmente, elas podem vir também com uma rima, certo? Versos, vocês trabalham poemas, versos são a estrutura do poemas. Cada linha é um verso. Juntando 4 versos, ou seja, 4 linhas, a gente forma uma, deixa eu ver se vocês lembram, uma estrofe. Lembra? Então, 4 versos, ou seja, 4 linhas, nós podemos formar uma estrofe. Ou seja, cada verso é escrito em linhas curtas, tá bom? É uma linha comprida que termina de fora a fora? Não. É uma linha curta, escrita em linhas curtas. E que às vezes pode ter rima, tá bom? Então, aqui ó,
O Menino que Mentia era escrito em prosa, ou seja, um texto com o narrador, com parágrafos, certo? Eles conversando, né? A nossa fala cotidiana é uma narrativa. E aqui nós temos o Corvo e a Raposa, que é escrito em versos, ou seja, em linhas. Cada linha é um verso, tá bom? E essas linhas podem rimar. Olha aqui, vamos ver. Queijo rima com cheiro. Poisado, entusiasmado. Que mais? Alada com bicharada. Canto com encanto. Né? Então, temos rimas também. Quando a fábula é escrita em versos. Certo? Não esqueçam dessa fonte, dessa informação importante, tá, pessoal? Vamos lá, continuando. Aqui nas páginas 19 e 20, vocês vão ter que preencher os quadros comparando os textos que você leu para identificar semelhanças e diferenças entre eles. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá reler o texto A Lebre e a Tartaruga e a Reunião Geral dos Ratos. Aqui está para nós fazermos juntos, então a professora já preencheu para vocês, mas vocês vão lá, voltar lá na apostila e vão reler o texto A Lebre e a Tartaruga e a Reunião Geral dos Ratos, tá bom? E aí vamos lá. Personagens da história. Quem são os personagens da história? A lebre e a tartaruga. A lebre, a tartaruga e a raposa. Quem são os personagens da Reunião Geral dos Ratos? Os ratos e o gato. Certo? Características dos personagens. Como que eram os personagens? As características. Como que era a lebre? Arrogante e metida. Aqui vocês podem colocar ligeira também, né? Como que era a tartaruga? Sábia e lenta, certo? E pode colocar também que ela era gentil. Sábia e lenta e gentil. Como que eram os ratos? Medrosos. Como que era o gato? Inteligente. Forma como a história é contada. A lebre e a tartaruga e a Reunião Geral dos Ratos, eles são contados em prosa, ou seja, em textos, uma narrativa, conta a história, certo? Lugar da fábula em que a moral aparece. Aparece no meio, no início, no meio ou no final? No final da fábula. Como a fábula sempre começa? A fábula sempre começa, pessoal, sempre apresentando os personagens. Então, observem lá. Olha lá, a lebre e a tartaruga. Como que começa? A lebre vivia a se gabar de que era mais veloz que todos os animais, até que um dia encontrou uma tartaruga, né? Então, sempre começa apresentando os personagens, né, da fábula. E na Reunião Geral dos Ratos? Olha lá, uma vez os ratos que viviam com medo de um gato. Então, apresentando os personagens, tá bom? E aqui ensinamento da fábula. O ensinamento da fábula é a moral. Qual é a moral da lebre e da tartaruga? Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. E a Reunião Geral dos Ratos. Inventar é uma coisa, fazer é outra. Pessoal, observem aí que a Pro escreveu para vocês aqui de letra cursiva. Eu não quero nada de letra de forma. Vocês já estão no 4º ano, não se escreve mais nada em letra
de forma, certo? Tudo em letra cursiva. Lembrando que começo, letra maiúscula, quando eu termino de escrever, ponto final. Tá bom? Continuando aqui. Aí agora vocês vão preencher o menino que mentia, o corvo e a raposa. Então, olha lá. Quem são os personagens do menino que mentia? Vocês vão escrever aqui. Quem são os personagens? O pastor, o menino, os vizinhos, o lobo, as ovelhas, né? O pastor, que é o mesmo que o menino. E o corvo e a raposa? O corvo e a raposa. Característica dos personagens. Como que era o menino? Era mentiroso. Como que eram os vizinhos? Prestativos, né? Ajudavam sempre as outras pessoas. Como que era o corvo? O corvo, ele era vaidoso, né? E a raposa? O que a raposa foi? Esperta, porque ela começou a bajular o corvo, a falar bonito, e o corvo caiu na da raposa, deixou o queijo cair, e ela, muito esperta, catou o queijo. Forma como a história é contada. O menino que mentia, ele é contado em quê? Em prosa ou em versos? Em prosa, que é um texto com a narrativa, com falas, não é verdade? Com parágrafos. E como que o corvo e a raposa é contada? Em versos, que a Pro já explicou. Lugar da fábula em que a moral aparece. O menino que mentia, pessoal, aparece no final da fábula. O corvo e a raposa, prestem atenção, olha lá. Nós temos aqui o corvo, a moral? Não temos. Então, a moral, pessoal, ela vai aparecer durante a história, na fala da raposa. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o marca-texto aqui. Onde que tá a moral da história? A raposa o agarra e diz. Aqui, ó. Senhor, aprenda que vaidoso se rebaixa, face a quem o resolve bajular. Esta lição vale um queijo, não acha? Então, essa é a moral da história, da fábula O Corvo e a Raposa. Então, aonde aparece? No meio do texto, tá bom? Aparece durante a história. Como a fábula começa? Deixa eu trocar aqui o meu. Como a fábula começa? Do mesmo estilo das outras, sempre apresentando os personagens, não é verdade? Aqui, ó, na fábula de La Fontaine, o corvo e a raposa, tá lá, ó. Mestre corvo numa árvore apoisado, né? No bico segurava um belo queijo. Mestra raposa, atraída pelo cheiro. Então, apresentando os personagens. E aqui também, o menino que mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pegar uma peça nos vizinhos. Não é verdade? Então, sempre começa apresentando os personagens. E o ensinamento da fábula, aí é a moral. Aqui vocês vão escrever a moral de cada fábula. Certo, pessoal? Então, ó, não se esqueçam de colocar as datas nas páginas, tá bom? Que a professora está esquecendo de pedir para vocês. Que depois, quando eu for vistar, eu vou saber os dias certinho que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Qualquer dúvida, pode mandar aqui para a Pro. A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Beijinhos, meus amores, até a próxima aula. Se cuidem, tá bom? Não fica sassaricando por aí, não. Tchau, tchau.
Todo dia é dia de ler. Não esqueçam de fazer leitura. Tchau!